Fala pessoal, tudo bem? Shalom a todos, espero que estejam bem. E hoje nesse vídeo eu trarei um assunto polêmico, pesado, mas necessário, porque existem muitas pessoas no Brasil que são idólatras de futebol, fanáticos por futebol. Eu já fui um dia, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu sei como é que é viver isso na pele. A gente dedica nossas vidas a ficar vendo notícias do nosso time e às vezes até de outros times. A gente fica doando muita energia em cima disso. Então existe uma imensa idolatria em cima do futebol. Não tenho nada contra o esporte futebol, eu acho que o esporte futebol é interessante, você jogar assim como lazer com a sua família, amigos, mas a indústria e o comércio futebol já é bem diferente. Isso, se a gente partir pelo lado físico, a gente sabe que existem muitas falcatruas, que existem resultados que são decididos fora do campo. Hoje em dia existe uma grande influência das casas de apostas esportivas e eu fico impressionado como que essas pessoas idólatras de futebol, elas realmente têm os olhos vendados e não conseguem enxergar o óbvio. Poxa, as casas de aposta esportiva patrocina grandes times por aí. Você acha mesmo que não tem nenhuma influência? Que eles não têm nenhum acordo? Tanto é que já teve jogadores que foram acusados de ter envolvimento, não é? Então, assim, são coisas muito explícitas. Então, muitos campeonatos já foram decididos de uma maneira bem suspeita, até mesmo Copas do Mundo, até envolvendo o Brasil também, por isso que eu falo que a gente não deve ser fanático por nada e analisar tudo de uma forma muito crítica. Aí a gente consegue perceber que existe sim muita falcatrua, que muitos resultados, muitos campeonatos são decididos fora de campo. E fora toda a questão de idolatria por trás do futebol. Quando a gente começa a perceber, os estádios é como se fossem o local de culto, onde é emanado muita energia de adoração. As pessoas adoram o time, tanto que cantam louvores para o time e consideram os jogadores como santos ou ídolos. Olha o nome, ídolos. Os jogadores que se destacam muito em um time são considerados ídolos. Em outras palavras, idolatria pura. Usam o manto sagrado no dia do culto. Você consegue perceber que tem todas essas conexões e que não dá para a gente simplesmente vendar os nossos olhos? Fora toda a influência que leva a brigas, já teve muitas pessoas que perderam a vida por se envolver em brigas quando uma torcida de um time e a de outro não se entendem muito bem, também alcoolismo e tudo mais, tanto que tem pessoas que até falam, olha, futebol, política e religião não se discute, por quê? Porque é comum pessoas defenderem seu time do coração, seu político de estimação ou a religião que frequenta de uma forma completamente cega, sem analisar o todo, sem ter um senso crítico para avaliar. Será que a minha defesa é racional? Ela faz sentido? Não é o que acontece com essas pessoas que são fanáticas, tá? Então, mais uma vez, eu sei muito bem do que eu estou falando, eu já vivi isso na pele. Eu só não fui de torcida organizada e essas coisas assim, mas na minha adolescência, eu era realmente muito envolvido e perdi boa parte lá da minha adolescência só imerso em notícia de futebol e saber sobre essas coisas, e talvez seja a realidade de algumas pessoas. Por isso que eu quero trazer aqui esse alerta para vocês conseguirem enxergar essa influência espiritual em cima do futebol. E que não é brincadeira, principalmente o que será tratado aqui nesse vídeo de hoje. Já que as pessoas envolvem realmente o seu coração nessa idolatria e com isso não enxergam o óbvio. Mas eu vou falar especificamente sobre o que aconteceu com o Flamengo, tá? E uma declaração bem suspeita, bem intrigante do técnico do Flamengo, que é o Felipe Luiz, que inclusive já foi jogador, parece que até da seleção brasileira também. Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. O Felipe Luiz, ele deu uma... O que acontece, né? É bom situar também. O Flamengo recentemente ganhou a Libertadores. Ele ganhou pela 4ª vez a Libertadores. E a Libertadores é o maior torneio da América Latina de clubes. Quem ganha a Libertadores, inclusive, vai
para o Mundial, então não é um torneio qualquer. E antes de 2019, o Flamengo só tinha ganhado uma Libertadores lá na época do Zico, muito tempo atrás, lá na década de 80. Aí veio o ano de 2019, aconteceu uma situação específica, e depois disso, em 6 anos, o Flamengo ganhou 3 Libertadores. Beleza, alguns vão dizer, não, é porque o time investiu muito bem, se tornou muito rico, contratou muitos jogadores bons, tem uma gestão agora muito boa. As pessoas podem partir para esse lado, tudo bem, mas vamos analisar um pouco mais profundo, isso sem falar dessas questões de influência, de dinheiro, de casas de aposta fora do campo. Vamos mais profundo ainda? O que acontece? Em 2019, eu até vou, antes de colocar essa declaração, aconteceu uma tragédia lá no alojamento do Flamengo, dia 8 de fevereiro de 2019. O que aconteceu? Cerca de 10 jovens, 10 adolescentes, foram mortos, em outras palavras. Aconteceu um incêndio lá, que a causa é suspeita, ninguém sabe dizer muito bem o que causou esse incêndio, e veio a óbito 10 adolescentes e outros 3 foram feridos. Fora que ele estava ali em um container, numa condição bem estranha para um clube com um altíssimo investimento como o Flamengo, então tudo foi muito esquisito. A forma que esses meninos vieram a óbito, um incêndio acontecer do nada, isso sem contar o que veio depois, tá? Tanto que há cerca de um mês, mais ou menos, as pessoas envolvidas nesse incêndio, suspeitas de terem tido uma negligência, simplesmente foram absolvidas. Então dá para perceber que existe algo mais além aí, que muitos não têm falado e que, obviamente, torcedores fanáticos vão fazer assim, ó, vão fingir que não estão vendo, mas a gente não pode ignorar, porque as pessoas acusadas simplesmente foram absolvidas. E como é que ficam as famílias dessas vítimas? Imagina os pais desses adolescentes. Eles viram realmente como uma grave afronta. Aqui, inclusive, tem a declaração que eles acharam uma grave afronta, um total descaso com o que aconteceu. E isso sem contar também que já teve um engenheiro que que acusou o Flamengo de adulterar a cena do incêndio no Ninho do Urubu. Ou seja, o que ele falou aqui basicamente? Ele relatou que eles mudaram a cena de imagens, de vídeos, porque senão seria descoberto uma possível negligência. Eu acho que, em outras palavras, ele quis dizer que essa negligência não foi tão inocente assim, mas que foi mais proposital mesmo, o que já fica tudo muito estranho. Agora vamos voltar aqui na declaração do técnico do Flamengo após o título da Libertadores, que foi no último sábado agora. E o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, simplesmente isso, mais de 40 milhões de torcedores. Então, imagina o tanto de pessoas que não estavam comemorando por aí essa conquista, não é mesmo? Agora, olha o que ele falou. Sempre lembro daqueles meninos do Ninho que faleceram em 2019. Não é coincidência que depois da tragédia o Flamengo começou a brilhar e conquistar títulos. Foi uma declaração tão esquisita que até os torcedores e fãs do futebol acharam estranho. Eles ficaram se perguntando, mas peraí, o que ele está querendo dizer com isso? É interessante também que a TNT Sports depois apagou essa postagem aqui, porque as pessoas ficaram tanto falando em cima disso que eles preferiram apagar. Tem entrevista na íntegra, você pode pesquisar na internet, mas ele falou isso, tanto que eu peguei aqui uma outra notícia de um outro site, né, onde justamente coloca isso, ele falando, não é coincidência que depois que esses meninos partiram, o Flamengo começou a ganhar títulos. É claro que ele falou no sentido de tentar homenagear os meninos, disse que até conversa com um dos pais desse menino para perguntar se está tudo bem. Sinceramente, eu não sei se ele tem noção dessas questões espirituais ou não. Eu acho que jogadores e treinadores não têm tanta consciência assim, ou se tem, é mínima, comparado a quem realmente comanda o clube, né? Quem está por trás do financiamento do clube, do controle do clube, como no caso do Flamengo, que é um clube que envolve tanto dinheiro assim, tanta torcida, tanta mídia. Então, pode ser que ele tenha falado na inocência? Pode. Eu, sinceramente, não sei. Mas é muita coincidência ele falar justamente isso, e o que essa fala carrega.
dizendo que após a morte desses meninos, o Flamengo deslanchou de ganhar título. E assim, eu acompanhava muito futebol, como eu falei para vocês, e o Flamengo no passado, embora sempre foi esse time com a maior torcida, já disputou muitos campeonatos, ganhou, mas não era um time tão embalado assim, que vivia ganhando tudo. De 2019 para cá, o time deslanchou e começou a ganhar tudo. E isso no Brasil não é comum, porque no Brasil o campeonato sempre foi muito disputado, sempre foi muito comum cada ano ganhar um time diferente, no Brasileirão, na Copa do Brasil, na Libertadores nem sempre ganhava time brasileiro, agora tem ganhado praticamente só o Flamengo ou o Palmeiras. Então é muito curioso que a partir ali de uns anos para cá, Flamengo e Palmeiras têm dominado absolutamente tudo. E qual que é o lance disso tudo, né? Muitas pessoas não fazem ideia dessas influências espirituais, porém, existem pessoas, inclusive isso era comum em culturas antigas pagãs, e até hoje fazem isso, só que nos bastidores, que sacrificam vidas em prol do sucesso. Isso ocorre, tá? Alguns vão para um nível um pouco mais leve, sacrificando animais, outros vão para um nível mais pesado, tirando realmente vidas humanas, e principalmente vidas de pessoas mais novas, tem um valor maior para esses seres das trevas. Sim, é pesado. Tire as crianças se você estiver assistindo esse vídeo, porque não é brincadeira isso aí, o que eu estou falando aqui. Então eles fazem isso, satanistas fazem essas coisas, e coincide muito que justamente após essa tragédia o Flamengo deslanchou de ganhar títulos. E em 2019 mesmo, tá? Na época eu ainda acompanhava muito futebol, aconteceu essa tragédia, o clube, assim, teve até uma certa negligência, muitos familiares ficaram indignados, né, porque perderam seus próprios filhos, foi uma situação muito séria. Mas naquele mesmo ano, o Flamengo ganhou o Brasileirão e a Copa do Brasil, e de uma forma, assim, que eu nunca tinha visto no futebol brasileiro. Porque, como eu falei, sempre foi um campeonato muito disputado, mas naquele ano, o Flamengo simplesmente ganhava de todo mundo, goleava, vivia goleando os outros, então parece que ganhou um combustível que não tem muita explicação, porque embora o time fosse bom, eles estavam simplesmente ganhando tudo, nem começou o campeonato grande coisa, quando vê, deslanchou, ganhava 10, 15 jogos seguidos, goleando todo mundo. Então foi algo assim realmente que eu nunca tinha visto na vida, muitas pessoas ficaram surpresas com esse desempenho, e nesse ano parece que vai ganhar também o Brasileirão, como já ganhou a Libertadores. E em 2022 também ganhou a Libertadores. É curioso que de 3 em 3 anos, não é? Então, nesse ano que acontece uma tragédia dessa, tragédia, né, se realmente foi involuntário, eu sinceramente acredito que não, aí o clube começa a deslanchar e se torna o maior vencedor do Brasil disparado. Tem o Palmeiras também, aliás, o Palmeiras, muitas pessoas brincam e falam que o Palmeiras tem pacto. Curioso isso, né? As pessoas brincam, mas por que será que elas falam essas coisas? Mas no caso do Flamengo, a gente vê que é algo mais explícito. E só para aumentar ainda mais, para ver como que é intrigante tudo isso, essa influência, no mínimo estranha, espiritualmente falando, o gol do título do Flamengo na Libertadores ganhou de 1-0 do Palmeiras, e o gol do título, sabe em que momento que foi do jogo? Eu nem acreditei, eu fiquei sabendo disso ontem. Eu nem acreditei quando eu vi. Mas sim, eu até tirei o print aqui. O gol foi feito exatamente aos 66 minutos e 6 segundos. Tirando 0, fica 666. Aí eu pergunto para você, numa final de um campeonato, um time que ganha de 1-0, qual que é a probabilidade de o gol do título, que não é um gol qualquer, ser exatamente aos 66 minutos e 6 segundos? Mas peraí, até um cético eu acho que se questionaria, mas é muita coincidência, não é? Eu até tirei aqui mais prints, ó, aqui mais próximo para vocês verem. Tem o vídeo também, eu não sei se o vídeo vai carregar, tá meio travado. Vamos ver se vai conseguir ver. Mas, ó, aqui travou no 5, mas foi no 6. Foi exatamente partindo do 5 ali para o 6,
a bola entrou e bateu na rede exatamente aos 66:06, porque uma partida de futebol tem 90 minutos, né? Aqui, ó, 66:06. Então, assim, foi algo bizarro, tanto que muitas pessoas perceberam, comentando aqui, ó. A pessoa foi fazendo as conexões, mas peraí, o gol aos 66 minutos e 6 segundos, o técnico do Flamengo fala aquele negócio esquisito, é muito estranho, não é? Aí a pessoa vai lá e conclui isso aqui. Será que não foi isso? Será que essas crianças não foram verdadeiras oferendas para o clube deslanchar? Porque sim, isso ocorre, tá? Isso ocorre nos bastidores de muitos famosos que deslancham aí na vida, deslancham na vida em prol de tirar outras vidas. Isso em Hollywood acontece muito, tá? Nem vou entrar muito profundamente, porque tem coisas que simplesmente não dá para falar tão explicitamente. Mas as próprias pessoas perceberam, ó, e tiraram aqui essas conclusões. Ó, alguma coincidência? É como se fosse uma assinatura da influência espiritual que está por trás dessa conquista, dizendo, ó, a gente que está no comando. Fala a verdade. Qual que é a probabilidade de o gol do título ser exatamente aqui? E para aumentar ainda mais as questões estranhas, já teve jogos do Flamengo que a torcida colocou assim, ó, bem-vindo ao inferno. Por que inferno, não é? Ó, bem-vindo ao inferno. Quando a gente vai fazendo todas essas conexões, dá para perceber que nada é por acaso, nada é coincidência. Então, mais uma vez, se você é torcedor, seja de qual time for, do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, só para pensar um pouco. Será que não existe nenhuma influência espiritual no futebol? Principalmente com idolatria, principalmente com tantas coisas assim. E não é estranho que logo após a conquista, logo após o que aconteceu com esses meninos lá no CT do Flamengo, o time deslanchou, no mesmo ano, inclusive, se tornando uma verdadeira potência. Porque, como eu falei, isso não é comum no Brasil, tá? Um time assim deslanchar tanto. E de uns anos para cá, é Flamengo e Palmeiras dominando praticamente tudo. Então é muito suspeito, no mínimo. Eu espero de verdade que vocês questionem. E essa influência espiritual no futebol não vem de hoje, tá? Eu até separei aqui algumas coisas, mas quem lembra aí ano passado o Atlético Paranaense? Aquele clipe explícito mostrando que eles têm um pacto, que eles têm um acordo. Aí depois eles tentaram justificar que na verdade era um pacto com a torcida e não sei o quê, mas ainda assim eles fizeram um clipe bizarro, né? Olha aqui, não preciso nem falar muito, vocês já conseguem perceber. Símbolo do pentagrama, caveira, forças sobrenaturais. Então o Atlético Paranaense ano passado fez essa propaganda aí, inclusive eles chamam o estádio deles de Caldeirão, aí já começa a ficar estranho, um monte de gente encapuzada. Ó, aqui eles colocaram impacto, mas destacaram pacto com a torcida. E um monte de caveira. Muito estranho, não é? No clipe lá, eles mostraram um monte de gente encapuzada, um portal se abrindo. E já teve jogo do Atlético Paranaense que uma pessoa encapuzada de preto foi no meio do campo colocando essa bandeira aqui que nós temos um pacto. Então, assim, não precisa ter muito discernimento espiritual para perceber o óbvio, não, tá? O resultado ano passado é que o Atlético Paranaense até caiu. E aí eu fui ver, esse ano disputou a Série B, mas vai voltar para a Série A. E no futebol brasileiro existem os chamados 12 grandes, e o Atlético Paranaense não é desses 12 grandes. Porém, se a gente pega os últimos anos desse clube, ele teve um destaque tão bom quanto esses times grandes. Só aí que a gente vai aumentando todas essas suspeitas, tá? Eu não confio em nenhum desses times, tá? Eu acho que esses times grandes, por exemplo, para mim, todos têm algum tipo de influência, alguns mais e outros menos, alguns mais explícito, outros mais oculto, talvez, mas todos têm sim algum tipo de influência espiritual, fora o envolvimento com apostas e todas essas questões aí. Então, o satanismo no futebol não vem de hoje, tá? O próprio Atlético Paranaense do Brasil, ano passado, fez aí toda essa apelação explícita, mostrando que eles têm um pacto. Na Alemanha tem esse time aqui que eu não preciso nem dizer, mas isso aqui é um culto total a Lúcifer, né?
que é o time que chama Kaiserslautern, acho que é alguma coisa assim, é um nome meio difícil de falar. E o próprio Manchester United, que é um time bem famoso da Inglaterra, eles são chamados de Red Devil, que é Diabo Vermelho. E teve um ano que eles fizeram uma propaganda do novo uniforme, que inclusive tem o símbolo do diabo, e todas essas alusões aqui, ó, explicitamente, né? E é um clube que parece que ultimamente não anda muito bem nas pernas, não. Já foi um clube que esteve muito em alta, mas hoje em dia parece que não consegue andar muito bem nas pernas, não. Mas o meu objetivo de mostrar tudo isso para vocês é para vocês questionarem: será que não existe uma influência espiritual por trás do futebol? Será que essas coisas pesadas não acontecem em prol de conquistas, em prol do clube se tornar maior? Não tem algumas coisas muito esquisitas no futebol que parecem muitas coincidências? Algumas pessoas vão falar: ah, mas se essas coisas funcionassem, o Bahia era campeão de tudo, já que na Bahia tem um monte de macumba, essas coisas assim. Não é só isso, tá? As pessoas elas vão para esse lado. Primeiro que o Bahia não é desses clubes maiores, tá? Não que não tenha nada, né? A gente não pode duvidar. Mas quem disse que é só isso? Quem disse que não existe um satanismo pior e mais explícito, só que feito às ocultas? Mas tem coisas que eu até queria falar mais abertamente, mas infelizmente não dá. Eu só queria que trazer essa reflexão para vocês. Não acredito em coincidências. Essa fala do técnico do Flamengo foi, no mínimo, muito suspeita. E logo depois dessa situação aí, o clube deslancha e começa a ganhar tudo. Então, se eu fosse você, eu questionaria mais. E de verdade, abandone essa idolatria no futebol. Isso aí tá te cegando. Isso aí tá te levando pro abismo. Isso aí tá te distanciando do Criador dos céus e da terra. Tá fazendo com que você viva uma vida no pecado, levando você a outros vícios. Eu já vivi na pele isso aí, e eu sei como que é negativo. Fanatismo cega, mas a verdade liberta. Usem os óculos da verdade, se desprendam do fanatismo, tenho certeza que a sua visão será outra. Então eu espero que esse vídeo tenha aberto a sua mente. Se você acha que faz sentido, compartilhe com outras pessoas. E é realmente um alerta para as pessoas acordarem. Hoje em dia as coisas têm ficado cada vez mais explícitas dessa influência espiritual das trevas e como o sistema dessa terra joga na cara das grandes massas aquilo que eles fazem e a quem eles verdadeiramente servem. Bom, mas é isso. Até o próximo vídeo. Que o Eterno venha abençoar a todos. Shalom.